mexicanos. Então, nesse momento, onde nós gostaríamos de chegar hoje aqui e dizer aos companheiros, o montante do fundo de garantia hoje soma 2 bilhões e pouco, 2 bilhões e pouco. É 2 bilhões de cruzeiro atrasado no fundo de garantia. 2 bilhões e 300 mais preciso. Esses 2 bilhões e 300, eu gostaria de chegar hoje aqui e dizer o seguinte aos companheiros. Dos 2 bilhões e 300, nós vamos fazer um resgate desse débito em 4 e 5 parcelas. Gostaria de dizer isso para vocês. Então, se nós colocarmos que em 5 parcelas nós pagamos o fundo de garantia, isso significa que até dezembro estaria liquidado o nosso fundo de garantia atrasado. Infelizmente, isso não é verdade. Não vai acontecer isso. Nós não vamos resgatar o fundo de garantia, neste momento, pelo menos, temos condições de prever esse pagamento. A outra coisa, que nós não podemos também esquecer, que nós gostaríamos de ter claro aqui uma previsão orçamentária de receita e despesa, pelo menos até o final de dezembro. Para nós termos garantia de que no dia 20 de novembro e no dia 20 de dezembro, os companheiros estariam recebendo o seu 13º. Infelizmente, nós não temos essa projeção de que isso vai ocorrer. Nós gostaríamos também de afirmar aos companheiros, aqueles companheiros que não mais se interessam em continuar na empresa, nós gostaríamos de dizer a esses companheiros que, mediante essa vontade de sair da empresa, receberia toda a sua indenização no prazo correto. Infelizmente, também não podemos assegurar e garantir essa questão. No entanto, nós não podemos chegar aqui e dizer aos companheiros que nada está resolvido e que nosso futuro é uma incerteza total. O que nós temos que dizer aos companheiros sobre a questão número 1 que o Pezão levantou? Se nós devemos continuar a empresa ou fechar a empresa, questão essa, que foi dada como conclusiva no dia de hoje, a última Assembleia. Ou seja, a última Assembleia nós decidimos que hoje estaremos decidindo se a fábrica continua ou se nós vamos fechar a fábrica. Na opinião da comissão de fábrica e na opinião de muita gente aqui da empresa, nós não devemos fechar a fábrica no dia de hoje, pelo menos. E que nós temos que continuar a perseguir os nossos objetivos finais. Para isso é necessário, então, nós estabelecermos alguns critérios, algumas formas, um mecanismo de nós continuarmos a acreditar no nosso futuro. Bom, se nós, isso vocês vão decidir logo mais, vocês vão fechar a fábrica ou vão continuar a fábrica? Logo mais vão decidir isso. Posteriormente, decidir essa questão. Se há uma oposição, se a posição for de fechar a fábrica, não tem mais o que discutir. É só encaminhar. Se a decisão for de continuar a empresa, nós temos que fazer uma discussão da continuidade do processo. E nós vamos estar adiantando aqui qual seria essa proposta. No momento de muita dificuldade, nós estabelecemos aqui na empresa que nós receberíamos 1/3 de pagamento, 1/3 do nosso faturamento seria para pagamento, 1/3 para energia elétrica e outras questões, e 1/3 para matéria-prima e outras questões. Se nós fizemos isso na época das vacas magras, quando esse 1/3 não era suficiente para pagar o salário, nós aceitamos essa condição. Agora, com a possibilidade de um aumento do nosso faturamento, onde o 1/3 do pagamento seja suficiente para pagar o salário. Mas nós também devemos estar olhando para aquele 1/3 que era para a energia elétrica. Esse 1/3 da energia elétrica, naquele momento, empatava com o pagamento da energia elétrica. Neste momento já começa a sinalizar que esse 1/3 da energia começa a ser maior do que a conta que nós gastamos pela Eletronorte e outras coisas. Logo, nós começamos a raciocinar de que vamos discutir também esse outro 1/3. Esse outro 1/3 seria exatamente para a gente começar a discutir o pagamento do fundo de garantia, a concessão do vale transporte e outros benefícios que nos interessam. Para isso é necessário, companheiro, nós estabelecemos uma prioridade de pagamentos.
companheiros da fábrica passaram aí sobre se devia receber fundo de garantia ou vale transporte. A pesquisa deu 70%, 73% favorável ao acerto do fundo de garantia. Portanto, 27% decidiram pelo vale transporte. Lá discutir com a empresa é o seguinte: nós não queremos apenas o congelamento do atraso do pagamento do fundo de garantia. A partir de agora nós começamos a pagar o fundo de garantia e deixamos 2 anos atrasado, congelado. Não é correta essa política. Primeiro, que não é permitido. Segundo, que abater o nosso atrasado. Então nós estamos discutindo com a comissão, vamos voltar a negociar com a empresa e nós esboçamos a seguinte ideia: se nós hoje fizermos uma somatória das despesas mais imediatas, despesas imediatas que nós consideramos folha de pagamento, matéria-prima, energia elétrica e insumos, são despesas imediatas. Sem nenhuma dessas questões nós não tocamos a fábrica. Vamos dizer que essas questões, folha de pagamento, energia elétrica, matéria-prima e insumos, vamos supor que isso corresponda, hipoteticamente, corresponda a 1 bilhão de cruzeiros. Então, até 1 bilhão de cruzeiros é só o imediato. Porém, a prioridade número 1, para todo o excedente do faturamento que nós tivermos daqui para frente, seria destinado aos benefícios dos trabalhadores. Primeira coisa que eu acho fundamental, nós não podemos abrir mão, vale transporte. Por que acho o vale transporte importante? Vale transporte é alguma coisa que você utiliza agora. Daqui 2 anos, se você reclamar esse vale transporte, dificilmente você vai conseguir receber esse atrasado de vale transporte. Agora, fundo de garantia não. Fundo de garantia, daqui 2 anos, daqui 3 anos, se nós entrarmos com ação na justiça para receber o atrasado, você recebe cada centavo corrigido e sem problema. Para quem apostava um mês atrás de fechar a fábrica, o fundo de garantia não estava em questão. O que estava em questão era o emprego, a indenização e o fundo de garantia. Para quem ia perder tudo, naquele momento que estava disposto, hoje a discussão do fundo de garantia é relativa. Por que relativa? Primeiro que nós vamos estabelecer um mecanismo de todo mês abater o atrasado do fundo de garantia, sem abrir mão do nosso vale transporte. É um mecanismo que nós estamos discutindo com a empresa, que não está resolvida essa questão. A pesquisa que os companheiros assinaram, nós estamos considerando que a maioria optou pelo acerto do fundo de garantia. Agora, se nós colocássemos, da forma que foi passada a lista, ela configura, de certa maneira, uma opção entre fundo de garantia e vale transporte. Na verdade, o que nós estamos colocando para vocês aqui é que não existe opção. Nós não estamos abrindo mão do vale transporte e não estamos abrindo mão do fundo de garantia. Nós queremos as duas coisas. Tem que ficar bem claro isso. Nós queremos as duas coisas, porque as duas coisas é um direito nosso, já é uma conquista dos trabalhadores e nós não vamos abrir mão delas. Podemos até ter algumas dificuldades na sua implantação, mas não podemos abrir mão. E a lista, se eu entender, nós estamos aqui refazendo. A lista vale não com essa característica de uma coisa ou outra. Vale como prioridade definida pelos companheiros, o que nós voltaremos a discutir com os companheiros mais precisamente citados. Ao fim da minha explanação aqui, eu gostaria de dizer, eu sou parado nesse momento. E aí, companheiro, é onde que está completamente o engano de cada um de nós se acomodar nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Vocês veem o seguinte, não temos certeza ainda se o pagamento vai sair no dia 20 e também no dia 5. A comissão de fábrica e o sindicato vai lutar por isso e vocês devem cobrar da gente isso. Esse é o problema que a gente tem. Vocês veem outro problema sério. É a questão da organização. Cada dia que passa,
nada, coisa. Alguns companheiros vinham aí durante a semana falando